Fala aí galera, meu nome é Rodrigo. Hoje eu vou fazer um vídeo de núcleos versus threads. O pessoal pediu bastante aí no último vídeo, teve muitas curtidas lá o comentário do inscrito que pediu. E eu vou tentar falar aqui um pouco, basicamente, sobre threads a nível de sistema operacional, não a nível de programação. Eu não sou programador, eu sei de uma coisa ou outra lá, mas o que eu vou falar aqui é a nível de hardware e sistema operacional. Então eu espero que vocês entendam aí, que o vídeo seja claro. Não sei se o vídeo vai ficar grande, eu vou cortar o máximo possível que eu puder para tentar agilizar aí e conseguir passar a informação de uma forma mais precisa, sem ficar com muito igual fica aí geralmente. Então vamos lá para o vídeo. Vamos lá, a dúvida básica dele era qual é a diferença de um núcleo para uma thread. Eu acho que quando ele se referiu a isso aqui, ele devia estar pensando quando você tem lá um núcleo e duas threads, como é que isso funciona mais ou menos lá a nível de sistema operacional e de CPU. Bom, um núcleo é uma unidade de processamento dentro do seu processador lá, um core, né? Então, dentro do processador, hoje em dia, o termo CPU ele já não é tão mais usado assim, porque a gente sabe que a CPU pressupõe que exista uma unidade central de processamento, e hoje em dia não existe uma unidade central, existem várias unidades de processamento distribuído dentro de um processador. Então, o núcleo é um núcleozinho lá dentro, lá que a AMD tem 8, a Intel lá tem 4, o Core 3 tem 2, o Phenom tem 4. E dentro desse núcleo, ele tem lá o seu Program Counter, tem a sua memória cache, os seus registradores, a sua ULA, a sua FPU, tudo ali dentro de cada núcleo. Cada núcleo tem isso, tem arquiteturas que dividem isso, então isso vai depender da arquitetura e da organização do computador, da sua CPU lá. E o que é thread? Bom, isso aqui é um núcleo. Eu acho que deu para entender o que é um núcleo, né? Agora, existem lá uma forma de você separar, uma forma de você utilizar os recursos mais inteligentes, que são as threads, né? Você separa um núcleo de processamento em duas threads. A AMD chama isso aqui de arquitetura modular dela lá de CMT, né? De Clustered Multithread. A Intel chama de SMT, de Hyperthread, mas na verdade é tudo uma computação lá paralela. Então, para você entender primeiro o que é thread, eu vou ter que falar o que são processos. E a gente vai pular para thread logo depois. Então vamos lá. O que é um processo, cara? Um processo ele é um programa em execução. Ele é basicamente um programa em execução, que ele tem ali os seus registros, tem ali o seu program counter, ele tem ali as suas variáveis e ele tem apenas uma linha de execução. Ele tem a entrada lá, o processo, né, a sua tarefa, e a saída de dados. Isso aqui é um processo. Cada processo ele corresponde a um tempo de CPU que é alocado lá no teu processo pelo sistema operacional. De acordo com o sistema operacional, verifica quanto de CPU ele vai ter que alocar para resolver aquele processo ali de uma forma rápida, sem prejudicar os outros processos do sistema. Cada CPU ela pode executar apenas um processo por vez, né? E como o sistema operacional faz com os vários processos que ele tem? Ele trabalha lá com alternância, né? Com chaveamento. E isso é tão rápido que você não consegue perceber. Quando você tinha lá o Windows NT, o OS2 da IBM, você via que o chaveamento era uma coisa que acontecia bastante ali. Você via os processos se alternando dentro do próprio sistema lá no gerenciador de tarefas deles. Existe uma analogia muito boa e é conhecida até sobre processos, que é o processo de você criar um bolo, né? Vamos supor lá que você vai criar um bolo e a receita do teu bolo, o algoritmo, ela seria, no caso, o programa, né? Você seria a CPU lá que vai controlar tudo aquilo ali. Os ingredientes seriam os recursos.
de entrada e saída, lá as variáveis de entrada e saída. E o processo seria lá o confeiteiro do bolo. É o cara que vai lá buscar, vai ler a receita, ele vai buscar os ingredientes, ele vai mandar assar o bolo, ele vai fazer aquilo tudo ali. Então, no meio desse processo, como é que acontece essa alternância? Vamos supor que no meio do processo, o teu filho, você está lá controlando aquilo ali, você é CPU e está controlando tudo, o teu filho chega chorando porque o amigo dele furou o olho dele com uma faca Bowie. Conhece essa história, né? E você vai ver ali, o sistema operacional, que é você ali, a CPU, vai ver o que é mais importante. Por que é mais importante? O meu filho com o olho sangrando ou o bolo? Dependendo lá, se você for um cara muito comilão, você vai continuar fazendo o bolo e falar, sai daqui, moleque, tá sangrando, foda-se, eu quero meu bolo. Mas o sistema operacional, ele vai trabalhar a tarefa de prioridade mais alta. Então, ele vai salvar lá o que ele está fazendo, lá a posição de memória dele certinho, ele vai salvar aquilo tudo e ele vai lá cuidar do filho dele, vai pegar lá o kit de primeiros socorros e vai ajudar o filho dele que vai ficar com um olhinho clarinho lá e um olhinho escurinho, igual o David Bowie. Então, isso, o sistema operacional ele trabalha com a concorrência assim, quando um processo tem a prioridade mais alta do que o outro, ele faz essa alternância, entendeu? Então, isso aqui é interessante de se falar porque tem muita gente que altera a prioridade da tarefa ali, só que isso não traz ganho de performance nenhum, entendeu? Isso só quer dizer que em determinado momento a CPU tem que dar mais atenção a um processo, a uma tarefa, a uma thread do que um outro. Geralmente programas que precisam de alta prioridade são programas de médicos, entendeu? Aquele negocinho do médico lá que fica... aquilo ali precisa ser em tempo real. Imagina o cara tá morrendo lá e fala, cara, o cara morreu. Aí o cara, não, a maquininha tá apontando ali que ainda tem vida. Ah, não, mas aquilo ali é só um delay, entendeu? Na verdade o cara já morreu. Ou então um sistema de controlador de voo lá, o avião já caiu, mas existe um delay lá que o cara, porra, não caiu ainda. O cara tá vendo, mas tá todo mundo morto há muito tempo. Então, esses sistemas... em tempo real, eles são sistemas de altíssima prioridade, entendeu? Não adianta você pegar um jogo lá e mudar a prioridade do jogo, porque isso não vai te dar diferença de desempenho nenhuma. Então eu acho que deu para entender aqui mais ou menos como funciona um processo, né? Existe ali a comunicação entre processos, que pode ser via sinal, sinal POSIX, sockets, no caso de uma arquitetura cliente-servidor, Remote Procedure Call, que é o RPC, semáforo, que foi uma técnica proposta pelo Dijkstra, né? Um cara muito famoso aí no mundo da computação, tem lá o algoritmo de Dijkstra. Então, isso aqui é basicamente como funciona um processo. Agora a gente vai para as threads. Como é que funcionam as threads? Mas, diferentemente de um processo que tem uma entrada de dados, o processamento ali, né, o programa e a saída de dados, a thread, elas são linhas de execução. Linhas de execução. Lá, você tem lá uma linha de execução do seu programa e em determinado momento você precisa esperar que alguém entre que o programa entre com um dado e você não quer que esse programa entre em modo bloqueio, porque você já pode estar resolvendo uma outra thread que não depende dessa primeira thread. Eu vou tentar botar um desenhozinho aqui que talvez ajude vocês a entender mais ou menos o que é isso. Então você pode fazer aqui um paralelismo no seu próprio programa com as threads. Um exemplo bem simples disso aqui é um jogo, entendeu? Quando você está lá com o teu boneco parado no meio da cidade, lá no Assassin's Creed, você tem uma thread que controla a entrada e saída do teu personagem. E todo o universo que está ali ao teu redor, os bonecos conversando, os cavalinhos, as pessoas brigando, o ladrão roubando, tudo aquilo ali é controlado por outras threads. Imagina que todo o universo só se mexesse depois que você desse um comando de entrada e saída, entendeu? Existem várias aplicabilidades para uma thread nesse caso aqui. Essa é apenas uma delas. As threads elas podem ser tanto fornecidas, trabalhadas lá, suportadas pelo sistema operacional. Elas podem também lá ser usadas através de linguagem de programação. O próprio programador ele vai entrar lá, o C tem uma biblioteca lá, thread.h,
que você pode usar para trabalhar com thread nele. O Java tem, o C Sharp tem, praticamente todos, o Python tem, para você trabalhar com thread dentro dele. E o teu sistema operacional nem precisa suportar, e muito menos o teu processador. Você pode trabalhar com thread lá e ele vai trabalhar, caso o seu processador seja um processador single core, ele vai trabalhar lá em modo de concorrência, como se fosse um processo comum. Um bom exemplo disso, quando você não tem lá um processador que seja multithread, que seja multitarefa, e você quer, sei lá, o teu programa você tem que assobiar e chupar cana, entendeu? Igual o Benito de Paula. Só que você não consegue fazer isso ao mesmo tempo, entendeu? Então você teria que ter um processo para assobiar, uma thread para assobiar, uma thread para chupar cana, com uma cabeça só, entendeu? Com uma boca só. Então você teria que fazer aquilo ali. A diferença é que o sistema operacional, o processador, consegue fazer isso muito rápido, tão rápido que você não consegue perceber que aquilo ali não está sendo executado em paralelo. Então, quando você tem lá um processador que não suporta multithread, ele consegue trabalhar com threads, mas não usando um paralelismo real, um paralelismo virtual. Para você conseguir fazer com que esse paralelismo seja real, você precisa sim de suporte a multithread lá no teu processador e precisa que o programa entenda isso daí também. Então, nesse caso, você teria que ser, sei lá, o Shogal do Warcraft, né? Que tem duas cabeças e tem dois braços. Com um braço ele assobia e com um braço ele chupa cana. Então, ele conseguiria resolver essa tarefa aí complicadíssima de assoviar e chupar cana em multithread. As threads trazem vários benefícios, né, para a programação em si, né, para o sistema em si. Ela consegue alocar melhor os recursos de hardware e de software ali dentro de um programa. Você consegue simplificar o teu modelo de programação. As threads são mais fáceis de você criar e destruir do que um processo. Quando você precisa de muito desempenho de entrada e saída ali de dados para poder dar continuidade à programação, é recomendável que você trabalhe com thread. Eu não sou um cara programador, entendeu? Mas isso aqui é a nível de sistema operacional, é a nível geral. E no caso de jogos, então, nem se fala o benefício das threads. Se você botar o teu computador para rodar com um núcleo e uma thread só, você vai ver que ou uma coisa funciona ou outra no jogo, entendeu? O jogo não consegue funcionar perfeitamente bem. Você vai sentir isso totalmente, vai ficar uma merda, você não vai conseguir trabalhar. A thread ela consegue se dividir ali facilmente em várias threads, ela consegue destruir isso também muito mais fácil e muito mais rápido, com overhead, muito pouco uso de processamento, memória, muito pouco uso de recurso, entendeu? Então a thread ela ajuda muito o sistema operacional. Então, basicamente, as threads são isso, entendeu? As threads são uma forma de economizar recursos de computador e de usar os recursos do seu processador de uma forma mais inteligente. Desde que o seu processador suporte multithread, ele vai conseguir fazer um paralelismo real ali na sua aplicação, desde que a aplicação suporte isso. Existe o exemplo das aplicações de banco, né? Geralmente os servidores de banco eles trabalham lá com IBM, com processadores IBM, Power 8, Power 9. E numa aplicação de banco, você não quer saber lá o quão rápido você resolve uma operação. Você quer saber quantas operações você resolve ao mesmo tempo. Então, geralmente, os processadores lá Power 8, Power 9, eles trabalham com SMT 9. Eles conseguem dividir lá um núcleo em até 8 threads, entendeu? Se eu não me engano, são 8 ou 9 threads. Então, é um paralelismo absurdo. Por mais que o processamento dele fique muito prejudicado, a velocidade de processamento dele fique muito prejudicada, porque ele está dividindo lá um núcleo em 8, ele consegue fazer várias operações ao mesmo tempo. E isso é muito benéfico para um banco. Imagina que você tivesse que fazer lá uma operação num homebroker e o homebroker tivesse que esperar algum dado entrar e você pudesse perder $1 milhão ali porque a porra do servidor não respondeu em tempo hábil, entendeu? Então, tudo tem a sua funcionalidade.
As threads são muito interessantes e benéficas lá para quem é programador, para o sistema operacional, para os jogos, para você conseguir usar os teus recursos com mais inteligência. Eu sou um cara que não sou multithread, só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Se alguém jogar duas bolas para mim ao mesmo tempo, eu vou bugar totalmente. Eu conheci um cara, ele foi o diretor de uma empresa que eu trabalhei, que aquele cara ali, ele era um maluco multithread, cara. Uma vez ele me chamou na sala dele, ele ligou e falou: Rodrigo, vem aqui agora. Ele era o diretor. Eu fui lá na sala. E quando eu cheguei lá na sala, ele era um cara extremamente inteligente, Raposão o nome dele. E ele estava sentado lá no computador dele e ele estava conversando em francês com o cara no telefone. E eu cheguei e sentei na mesa dele lá. E ele começou a falar assim para eu falar, só que eu não queria falar, entendeu? Porque ele estava conversando, ele falou: fala. E eu comecei a explicar para ele lá o que ele estava querendo, estava esperando de mim, eu nem lembro o que era. Mas ele ficou conversando comigo e conversando com o cara em francês ao mesmo tempo. E no meio disso ele escrevia algumas coisas no computador. E depois a minha caneta caiu. E depois que ele terminou lá, eu fui no computador dele e me falou assim, até eu lembro perfeitamente disso: nunca aprenda francês. Foi a primeira língua que eu aprendi e não serve para nada até hoje. E quando eu sentei no computador dele, ele estava escrevendo no Outlook, cara, em inglês. Ou seja, o cara estava falando no telefone em francês, ele estava escrevendo uma carta lá, um e-mail no Outlook em inglês, e ele estava falando comigo em português. Caralho, eu não consigo nem falar no telefone e prestar atenção numa pessoa. Se alguém estiver falando no mesmo ambiente que eu, não consigo. Então eu sou um cara totalmente monothread. Ao contrário do Raposão, e o Raposão era totalmente multithread.